Começa agora o programa A Voz do Trabalhador, uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Todos os domingos, às 8h45 da manhã, estamos aqui para um bate-papo sobre temas que interessam a classe trabalhadora. Meu nome é Ana Cristina e estou com Hélia Gonçalves, que é presidente do sindicato. Tudo bem, Hélia? Olá, Ana, tudo bem? Mais um domingo para a gente falar aqui um pouco mais sobre a realidade da vida da classe trabalhadora e hoje nós vamos falar de um tema importante e polêmico, sobre greves, um tema que possivelmente é familiar para boa parte dos trabalhadores. Vamos ver o vídeo que vai começar a explicar um pouquinho sobre esse tema, Hélia. As greves surgiram como resposta da classe trabalhadora à exploração, contra jornadas extenuantes, baixos salários e condições precárias. Desde o século XIX, foi assim que direitos foram conquistados. Em 2024, segundo o Diese, ocorreram 880 greves no Brasil com mais de 35 mil horas paradas, metade no setor público, metade no setor privado. Em 80% dos casos, as greves foram para manter direitos e denunciar seu descumprimento. Entre as principais pautas, reajuste salarial, condições de trabalho e salários atrasados. Mesmo com repressão e judicialização, 73% das greves obtiveram resultados, segundo o Diese. Weller, o primeiro programa, A Voz do Trabalhador, discutiu o que é os sindicatos, para que servem, como que surgiram. Podemos dizer que as greves são um dos principais instrumentos de luta da classe trabalhadora? Sim, Ana, a gente explicou no primeiro programa qual é a função do sindicato e o papel do sindicato é fazer a negociação junto com as empresas, passar aquilo que é a pauta dos trabalhadores. Agora, infelizmente, a maioria dos empresários não atende às reivindicações que os trabalhadores têm numa boa. Aí é preciso o trabalhador fazer a paralisação, fazer a greve, que é um direito constitucional. Um dado importante, Ana, no ano passado, o Diese, ele realizou uma pesquisa onde aponta que o prestígio do sindicato junto com os trabalhadores aumentou, depois de muito tempo, aumenta o número de sindicalizados e 70% dos entrevistados falaram que sim, a greve ela é a ferramenta que o trabalhador tem para garantir os seus direitos e para que tenha novas conquistas. Então, sim, o sindicato, ele não é nada se ele não tem o trabalhador. Porque muitas vezes as pessoas veem o sindicato como um cartório. O sindicato é o mal menor. O sindicato é onde eu vou para fazer a minha homologação. Se bem que agora a homologação não é mais obrigatória depois da reforma trabalhista. E o sindicato ele tem que ser o contrário. O sindicato ele não é apenas essa instituição. O sindicato ele é os trabalhadores. Eu digo isso porque também não adianta o dirigente sindical querer fazer uma greve se a ampla maioria dos trabalhadores não querem. Então, essa relação trabalhador e sindicato é o que tem que ter e, sim, a greve, a paralisação é a ferramenta que o trabalhador tem para ter novas conquistas e para a garantia dos seus direitos. Ué, e por que fazer uma greve? Quando fazer uma greve? A melhor saída não é uma conciliação, chegar a um acordo entre patrão e empregado? Olha, Ana, bom seria. Talvez uma parte das pessoas aqui da região veja nós do Sindicato dos Metalúrgicos por causa da nossa atuação e deve pensar: essa turma deve gostar de fazer greve o tempo todo. Quero dizer para vocês, não. A gente não gosta de fazer greve. A greve, ela é uma necessidade. Agora, vamos pegar, Ana, principalmente na década de 70, década de 80, quando teve aquela efervescência do movimento operário, o movimento de luta dos trabalhadores, que inclusive foi fruto dessas lutas que hoje a gente tem uma boa parte dos direitos que nós temos. E isso é importante o trabalhador saber. Hoje tem fundo de garantia, hoje tem férias, hoje tem 13º, muita gente morreu, muita gente tombou, muita gente foi preso, perseguido na ditadura militar para a gente ter os direitos que hoje nós temos. Só que antigamente, o trabalhador fazia greve para ter 30% de aumento do salário, para ter 40% de aumento do salário. Eu quero dar um exemplo de uma greve em curso que a gente tem aqui na nossa região, que é a greve dos trabalhadores da Avibraz, uma fábrica que fica em Jacareí, a principal indústria bélica do nosso país, onde os trabalhadores estão com
34 salários atrasados e estão em greve desde o dia 9 de setembro. Você que está assistindo essa entrevista, é certo o trabalhador ficar 34 meses sem receber salários? E vou dar outro exemplo. A Acaer, uma empresa multinacional do setor aeronáutico e do setor de defesa, que todo mês está atrasando o salário. E a Acaer, ela recebeu 300 milhões da FINEP, ou seja, dinheiro do governo federal, e sequer paga o salário do trabalhador em dia. Então, hoje, muitas vezes, as greves, elas são lutas defensivas minimamente para você ter a manutenção dos seus direitos e para ter salários. Então, eu queria dialogar em especial com quem está aqui assistindo, porque esse tema ele é muito polêmico. Muitas vezes, e principalmente porque a gente tem no nosso país milhares de trabalhadores desempregados. Por mais que o governo divulga, e é uma realidade que aumentou o número de postos de trabalho, muitos são precarizados, mas ainda tem muita gente desempregada. E muita gente vê o trabalhador fazendo greve e pensa, poxa, mas tem milhares querendo estar no lugar dele. Se você não quer, cai fora, cede o seu lugar. Não, nós temos que pensar o contrário. A greve, ela é a ferramenta que nós temos para ter as conquistas. Quer ver um exemplo que nós abordamos aqui também em um programa? A luta pelo fim da escala 6x1. Hoje, tramita no Congresso, hoje tem pressão nas redes sociais. E se os trabalhadores que trabalham nessa escala cruzassem os braços, será que a gente não resolvia essa situação para que o trabalhador possa ter mais um dia de folga? Bom, e a pesquisa do Diese, que a gente cita no vídeo no início do programa, ele aponta, a pesquisa aponta dados interessantes sobre as motivações das greves, as diferenças entre o setor público e entre o setor privado. Como que você avalia o cenário atual hoje? Por que os trabalhadores, você já entrou um pouquinho nisso, mas por que os trabalhadores estão se mobilizando? Olha, o Diese, ele divulga que no ano de 2025, no Brasil, tiveram 880 greves, uma boa parte de setores do funcionalismo público, mas no setor privado nós tivemos lutas importantes, né? Eu falei aqui, importante você fazer uma greve e dentro desse cenário da luta pelo fim da escala 6x1, se a gente conseguisse com que os trabalhadores cruzassem os braços, talvez a gente resolveria essa situação em uma semana. No final do ano passado, os trabalhadores da Bauducco fizeram uma greve por conta da escala de trabalho. E aí, o que é importante também da gente debater, principalmente aqui na nossa região, os metalúrgicos injetaram quase 5 bilhões de reais na economia da nossa região no ano de 2025, entre PLR, salário, ações judiciais. Nós estamos falando de um valor considerável. Então, quando um trabalhador ele faz a luta e ele aumenta o salário, não é apenas o dele, é de todo o coletivo. Vamos dar um exemplo aqui. A PLR dos trabalhadores da GM no ano de 2025. 20 mil reais os trabalhadores conquistaram. Se você fazer vezes 3 mil trabalhadores, nós estamos falando de 68 milhões de reais injetados na economia da região. Então, tem essa importância também do dinheiro do metalúrgico injetado. Quando você tem uma greve, você aumenta o valor. Quem ganha com isso também é a cidade, quem ganha com isso é a região. Bom, Hélia, vamos dar uma pausa e voltamos daqui a pouco com o programa Voz do Trabalhador. O carnaval tá aí e a gente tem um super convite para você. Venha para o bloco Acorda Peão, que, como é tradição, vai tomar as ruas do centro de São José no sábado de carnaval. Com mais de 2 décadas de história, o Acorda Peão une diversão com crítica social. Bloco Acorda Peão. Concentração, sábado de carnaval, às 9 horas da manhã, no Espaço de Eventos dos Metalúrgicos. Rua Francisco Paz, 316, Centro, São José dos Campos. Vem brincar e protestar com a gente. Voltamos com o programa Voz do Trabalhador e o tema de hoje é greves. Weller, a greve é um direito do trabalhador? Sim, a greve ela é um direito constitucional. Agora, discutir aquilo que é direito e discutir aquilo que é constitucional no nosso país, a gente sabe que é um problema. Está na Constituição Federal que
todo cidadão tem que ter direito à moradia. Todos têm casa para morar no Brasil? Está na Constituição que todos têm direito à alimentação, à saúde e à educação. Todos têm isso no Brasil? Não. A realidade da vida do rico é completamente diferente da vida do pobre. Então, quando a gente fala de greve, que é um movimento coletivo de trabalhadores junto com o sindicato contra os grandes empresários, se quer garante alimentação para o povo, vai garantir esse direito. Então, muitas vezes a gente enfrenta a truculência das empresas que se utilizam do aparato repressor do Estado para reprimir as mobilizações dos trabalhadores. São várias greves que a gente tem aqui na nossa região, onde os trabalhadores estão de braços cruzados, reivindicando os seus direitos, o que é um direito constitucional legal, mas as empresas chamam a polícia militar, que é um aparato do Estado que vai lá defender a iniciativa privada, porque quando a gente fala de greve, a gente está falando aqui de ideologia. A gente está falando do trabalhador que questiona o poder. Um exemplo, se você pega uma empresa que tem 1.000 trabalhadores, se o dono da fábrica, o gerente, o supervisor, ele não vai trabalhar, o trabalhador ele sabe colocar o torno para rodar, a fresa, a máquina de solda, ele sabe produzir. A mesma coisa dentro do supermercado, quem vai para o caixa, quem vai para a recepção, quem vai para o açougue. Vamos fazer o inverso. Coloca a diretoria, coloca os acionistas, os gerentes e os trabalhadores saem. Esses conseguem fazer uma fábrica rodar, um mercado funcionar? Não. Então, por isso, o trabalhador precisa compreender a força coletiva que ele tem. E os empresários e os governos sabem dessa força. Por isso, toda a truculência quando tem um movimento dos trabalhadores. No meio sindical, Heller, fala-se que a greve é uma escola de luta do trabalhador. O que isso significa? Olha, de fato, o trabalhador, quando ele faz uma greve, ele avança no seu nível de consciência. Porque fazer uma greve é você questionar o poder. Tem os donos de uma empresa e os trabalhadores cruzam os braços. Isso que eu falei aqui na pergunta anterior é sequência da resposta do que é essa sua pergunta. Porque os acionistas de uma empresa, quando tem uma greve, ele não consegue ir lá colocar a empresa para rodar. Ou seja, ele precisa dos trabalhadores para eles terem a sua riqueza. E a reforma trabalhista de 2017, ela tentou colocar na cabeça dos trabalhadores, e eu acho que de certa forma, naquele momento, uma parte concordava, mas eu acho que isso está mudando, de que o trabalhador sozinho ele consegue negociar com o empresário. Que o trabalhador ele não precisa do sindicato, que ele mesmo pode fazer a sua negociação. E acho que todos que estão vendo aqui essa entrevista, a maioria concorda com isso. O trabalhador de forma individual, ele vai questionar o seu patrão para te dar um aumento de salário. Você quer ver um exemplo? Coloquem aí no Google. Em São José dos Campos, em 2025, um trabalhador na Zona Norte foi reivindicar um aumento de salário para o seu patrão. O que o patrão fez? Deu um tiro nele. Isso é só um dos exemplos e que aconteceu aqui em São José dos Campos. Então, você que trabalha no supermercado, você que trabalha em um restaurante, você que trabalha em uma loja, você que trabalha em uma fábrica, você pode chegar para o seu gerente, para o dono da empresa e falar: eu quero 30% de aumento, de forma individual não. Então, a ferramenta que a gente tem é a coletividade dos trabalhadores. Então, sim, a greve ela é um momento em que, além ali da luta pela reivindicação, é um momento de disputa política e, nesse sentido, é papel do sindicato fazer a luta sindical, mas fazer também a disputa da consciência dos trabalhadores, e a greve ela é fundamental para isso. Agradeço a sua participação, Heller. Hoje conversamos sobre as greves. Quem tiver perguntas, quiser dar a sua opinião, pode fazer isso através das redes sociais do sindicato. Hoje ficamos por aqui. Voltamos no próximo domingo com mais um programa A Voz do Trabalhador. Esperamos por vocês.